Caros alunos, boa tarde. Hoje a gente está aqui numa gravação especial para o blog do Barão e vou trazer um pouco de discussão sobre a economia brasileira, uma questão que a gente fez no preparatório da primeira fase do primeiro curso do preparatório da primeira fase desse ano para a carreira de diplomacia. E antes de começar qualquer questão, qualquer bloco, é sempre muito oportuno que a gente faça uma revisão sobre os principais conceitos. E o interessante da gente estudar brasileira é que a gente vai associando tanto questões de micro, questões de macroeconomia e, obviamente, questões da história econômica recente. Então, a questão que eu separei aqui para vocês, que eu acho que é muito interessante e oportuna para qualquer currículo que vai estudar a economia brasileira, é a questão do plano cruzado. Por que é muito, muito importante? Porque foi o primeiro plano que foi implementado na década de 1980 no escopo de uma ampla discussão entre acadêmicos, tomadores de decisões, gestores, sobre o que fazer diante de um cenário de colapso dos preços, diante de um cenário de uma aceleração inflacionária que faz com que, do ponto de vista macroeconômico, qual é o problema de você ter uma inflação? É claro que eu não estou falando aqui de uma inflação que seja restrita a um dígito, uma inflação controlada como é a nossa atualmente em 2020, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Isso, na verdade, é um reflexo natural da atividade econômica que faz com que, se você tenha alguma procura um pouco maior do que a oferta disponível, ou seja, se eu já estou numa situação de pleno emprego dos fatores de produção e algumas pessoas acabam buscando um pouco mais produtos, você tem uma variação controlada da inflação. Ou se você ainda tem algum resquício de uma indexação, reajustes nos preços dos fatores de produção, lembrando que fatores de produção podem ser considerados capital, trabalho e terra, então toda vez que você tem algum reajuste automático, que isso faz com que você tenha um aumento da renda, isso pode ter alguma influência no preço. Eu não estou falando dessa aceleração inflacionária, eu estou falando da aceleração inflacionária que muda a nossa capacidade de tomar decisões econômicas, que era o cenário na década de 1980, na década de 1980. Então, só para contextualizar do ponto de vista macroeconômico, a inflação, ela faz com que do lado da moeda você tenha a perda das principais funções da moeda. Então a gente sabe da teoria que a moeda ela tem o papel de ser intermediário de trocas, meio de troca, então você consegue trocar um produto por uma moeda. Inclusive a gente diz que a moeda é o ativo de liquidez absoluta, de liquidez imediata, ou seja, é quando eu transformo automaticamente automaticamente um produto, uma moeda, né, um volume de dinheiro em produto. Ela também é unidade de conta, e quando eu falo unidade de conta, eu tô falando da capacidade de tradução que a moeda tem. Então é como se fosse uma língua universal. Eu sei que um produto, quando eu digo que um produto vale R$10, eu entendo do que eu tô falando. Eu sei, inclusive, eu entendo ao ponto de já transformar esses R$10 e já saber mais ou menos o que eu tô falando. Olha, R$10 deve ser alguma comida, algum lanche, ou alguma roupa numa loja de atacado, né, assim, uma coisa bem barata, uma roupa bem barata, ou um serviço de entrega. Então é uma capacidade tão absoluta que a moeda tem de se converter em produto, que até quando eu referencio ela, até quando eu falo sobre ela, eu já consigo imaginar. Então, quando eu faço essa tradução, eu digo que é a função de unidade de conta e também reserva de valor. Ou seja, eu guardo valor no tempo quando eu armazeno moeda. Mas quando eu estou numa situação de hiperinflação, essas funções da moeda, elas vão se encerrando paulatinamente. A primeira função da moeda que entra em colapso é a reserva de valor, porque eu sei que se eu tenho uma aceleração inflacionária significativa de um período para o outro, principalmente se for um curto período de tempo, aquele dinheiro que eu tinha no período T, ele não mantém o poder de compra para o período T+1. Então, eu sei que a primeira função que a moeda perde num contexto de aceleração inflacionária é essa capacidade de manter o valor no tempo, a reserva de valor. Quando eu tenho também uma aceleração inflacionária muito intensa, a minha própria função unidade de conta, ela fica comprometida, porque ela faz com que
eu não consiga mais fazer essa referência. Então é muito comum as pessoas que viveram na época da hiperinflação falar: nossa, eu recebi em milhões. Hoje assim, a gente sabe que alguém que tem um salário em milhões, a gente sabe a capacidade que essa pessoa tem do que ela pode comprar. Mas isso não era o mesmo significado que eu tinha na década de 1980. E por fim, quando eu chego numa situação dramática tal, eu perco a função de meio de troca. A gente ainda manteve as nossas moedas aqui, mas muito das nossas grandes decisões eram referenciadas, por exemplo, no dólar, que é a moeda usada quando eu perco essa minha característica de meio de troca. Então a nossa vizinha Argentina já passou por esse processo e outros países já passaram por esse processo, a Alemanha, por exemplo. Então esse era o contexto que a gente estava iniciando a década de 1980 e a partir daí você cria um ambiente para debater e para poder falar sobre hiperinflação e formas de combater. Nesse cenário surgem os diagnósticos mais clássicos, que são o choque ortodoxo, que em geral a ortodoxia avalia os processos inflacionários como um descontrole dos gastos do governo, fazendo com que ele tenha que emitir mais moeda e, portanto, você perca as funções da moeda, assim, a emissão da moeda passa a não refletir mais as referências de troca que antes se tinha, essa moeda perde o valor. Então era essa sugestão da escola, por exemplo, da FGV, que falava sobre o choque ortodoxo. Você tinha o pacto social, que vinha da Unicamp, no extremo oposto, a ideia de que as pessoas estavam reajustando seus preços para poder, de alguma forma, recuperar a perda de valor das suas remunerações. Então, com isso, se a gente fizesse um pacto social de não reajuste, a gente controlaria essa inflação. E você tinha uma divisão entre a reforma monetária e o choque heterodoxo, que avaliava essa necessidade de você tirar a moeda contaminada pela hiperinflação, fazer uma reforma monetária, colocar uma nova moeda e fazer com que você reajustasse os preços. Em grande medida, a reforma monetária é quem vai subsidiar os debates para o Plano Real uma década depois. Mas, num primeiro momento, o choque heterodoxo acabou colocando as suas definições e as suas análises e fomentando o Plano Cruzado implementado em 1986, que tinha como principal motor, como principal característica, o congelamento dos preços. O que acontecia, qual foi, de modo breve, né, lembrando que a gente está aqui numa rápida passagem, de modo breve o que a gente tem é que o congelamento de preços estabelecido iria, a possibilidade era, olha, você encerra esses preços, você coloca esses preços em zero, então eu não passo essa inflação pro futuro, porque na verdade a gente estava ainda num cenário de entender a inflação como puramente inercial, como se os agentes reajustassem essa inflação pela possibilidade de ter inflação no período seguinte. Então, se você zera os preços, você mexe na expectativa dos agentes, os agentes não vão reajustar os preços e no período seguinte as trocas serão relacionadas pelo mecanismo de preço que a gente conhece. Então, pelo lado do ofertante, ele vai botar o preço relativo ao custo de produção dele e o demandante vai demandar esse produto a partir da sua disposição a pagar. E aí a gente volta, nesse sentido, a entender a economia como ela de fato é, um mecanismo de preços como um ajuste entre a oferta e a demanda. A questão é que o congelamento de preços fez com que, primeiro, ele foi dado de uma forma em que não necessariamente todos os agentes tivessem reajustado de modo linear esses preços de um dia para o outro. Então, você foi comprometendo a cadeia de preços e os preços relativos. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, olha, se você era produtor e você não reajustou o preço, mas o seu fornecedor reajustou, você ficou defasado duas vezes, porque você não pode repassar isso para o consumidor, mas o seu fornecedor repassou. Então você acaba não refletindo esses preços de fato como se gostaria. E a partir daí você toma a decisão de não produzir, porque você não tem como arcar com aquele custo, é por isso que a gente tem, por exemplo, a escassez de alimentos que aconteceu na década de 1980. Então essa foi a grande ideia do Plano Cruzado.
Pra gente não se alongar muito, a partir daí a gente fez uma questão que era o seguinte: o plano cruzado estabelecido pelo Decreto-Lei 2283, de fevereiro de 1986, consistia em um plano de combate à inflação por meio do choque heterodoxo, daquela grande discussão que a gente teve acadêmica na década de 1980. Sobre isso, vamos pensar. Item 1. A política monetária expansionista com taxas de juros reais negativas ajudou a equilibrar o mercado de ativos. Pelo contrário, uma das grandes críticas ao longo do que a gente convencionou a chamar de saga heterodoxa, que foram todos os planos realizados até o Plano Real de Combate à Inflação, que não deram certo, né? Porque o Plano Real foi quem, de fato, conseguiu combater o processo hiperinflacionário. Uma das críticas que foi incorporada no Plano Real foi você tentar fazer políticas fiscais, políticas monetárias mais restritivas, que era a ideia de, olha, você tinha uma população que estava acostumada com uma aceleração de preços enormes, com um reajuste de preços enormes, e de repente você congela esses preços. O que você provoca é uma escalada de consumo. Se você não tiver um mecanismo de política monetária que trave essa escalada de consumo, você vai acelerar para o período seguinte, que era o que acontecia nos planos anteriores. Então, por isso que essa questão está errada. Na verdade, a política monetária expansiva não ajuda a equilibrar o mercado. Item 2. O congelamento de preços associado ao excesso de demanda acabou por provocar desabastecimento de determinados produtos. Exatamente o que eu tinha falado na introdução desse vídeo. Quando a gente causa um desajuste, um desalinhamento nesses preços, você não necessariamente, e o congelamento de preços que se expande pelo tempo, você não necessariamente consegue fazer com que os seus preços sejam um reflexo dos seus custos de produção. E a sua decisão que você toma não vou produzir, e, portanto, você não reabastece as suas prateleiras. Então, está correta essa questão. Item 3. As perdas de receitas fiscais pelo congelamento das tarifas públicas não impactaram as contas públicas. Claro que impactaram. Na verdade, toda vez que você tem uma perda de receita, você acaba impactando as contas públicas, que, apesar de não ser o diagnóstico central, como eu comentei no choque ortodoxo, sem dúvida alguma tem um impacto muito significativo numa escalada inflacionária, quando você precisa que o governo desembolse mais dinheiro e coloque mais dinheiro na economia, portanto, para pagar a sua dívida. Então está errada, elas impactaram sim. E por fim, no item 4, a taxa de câmbio foi fixada aos níveis de 27 de fevereiro, no dia 12 de junho. A taxa de câmbio foi desvalorizada com uma política de mini valorizações diárias do cruzado a partir de então. Exatamente, o câmbio ele vai perseguindo a gente, inclusive no Plano Real, justamente por ser um dos preços que a gente utiliza para o nosso processo produtivo. Então a gente utilizou muito a taxa de câmbio ao longo desse processo. O Plano Real, inclusive, transformou, a partir de outubro de 1994, a sua âncora monetária para a âncora cambial, porque, de novo, como eu estou num processo inflacionário, você pensar que a taxa de câmbio tem influência sobre os preços e, portanto, ela vai ou potencializar ou reduzir os efeitos inflacionários, utilizar a âncora cambial é uma forma de você alinhar expectativas. Então, sim, está correta, a taxa de câmbio foi fixada. Pessoal, espero muito que tenha sido útil essa aula para vocês. Essa é uma das demonstrações de como a gente conduz o nosso curso, como a gente analisa as nossas questões, e eu sei que essa é uma carreira que demanda muito esforço, é uma maratona, mas estudando e praticando e exercitando a gente chega lá. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês tenham aproveitado e um beijo.